Graças a Deus, enquanto vocês estão ofertando, vocês estão semeando no mundo espiritual, na sua vida, né? No reino de Deus, na obra de Deus. Como o Tiago falou, né? O quanto você está mais perto de Deus, o quanto você sente Deus. Eu admiro muitas vezes a pessoa falar, sabe? Vai orar: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro em tua presença. Quer dizer que não estava na presença de Deus? Está entrando? Eu vivo na presença de Deus, irmão. Já viu a pessoa orar assim? Senhor, eu entro na tua presença. Quer dizer, não estava na presença de Deus? A presença de Deus enche toda a terra. Eu vivo na presença de Deus. Você vive na presença de Deus. Talvez você não sente a presença de Deus, mas Deus está. Eu vim na igreja, não senti nada. E desde quando que precisa sentir para saber que Deus está aqui? Eu sinta ou não sinta, Deus está aqui. Deus está aqui. A oração: será que Deus ouviu minha oração? Sim, irmãos, Deus ouve todas as orações, mas nem todas Ele atende. Ele vai responder o que for, o que? Conveniente a Ele. Porque Ele ensinou: seja feita a vossa vontade. Jesus ensinou: no céu assim na terra como no céu. Toda oração que você faz, até aquelas orações bobas, né, absurdas, que muitas vezes a gente faz no desespero, Deus ouve. Deus ouve. Só que nem todas Ele vai atender. Então nunca se ache que você está longe de Deus. Deus não está longe de você. Eu vou falar assim de mim, irmão. Para mim sentir a presença de Deus é muito fácil. Se eu parar um pouquinho e ficar lá e se ligar, já estou sentindo a presença. Eu sinto a presença. Eu sempre oro: Senhor, pode tocar no meu coração, que aqui é mole, aqui é fácil. Aqui é fácil, Jesus. Pode tocar nessa aqui, que aqui é fácil. Aqui esse coração é fácil. É fácil. Talvez estou lavando louça lá, que ela põe a listinha de serviço para mim lá. Lavar a louça. Estou lavando a louça. E o duro que quando você começa a lavar a louça, parece tanta panela, não sei de onde ela tira. Devia estar escondida no forninho. Começa a ter tantas coisas. Mas de repente eu estou lá lavando a louça para ela. Daqui a pouco os olhos se enchem de lágrimas. A presença de Deus. Estou dirigindo, sinto a presença de Deus. Quantas vezes tomando banho, sinto a presença de Deus. Deus está aqui. Deus está aí, irmão. Pode ter certeza. Você não precisa falar assim: Senhor, eu entro em tua presença. Você já está na presença de Deus. E eu sempre oro, falo: Senhor, aqui é mole, aqui é fácil. Pode tocar. Pode tocar, que aqui chora fácil, Senhor. Aqui rasga fácil o coração. Para Deus a gente faz qualquer coisa e é o prazer nosso, né? Salmo 32, vamos lá. Eu não tenho preocupação assim de nada. Eu sei que tipo, da minha família, tudo está na mão de Deus. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que não acontecer, não era para acontecer. Porque eu tenho comigo uma coisa assim. Nenê, eu tenho comigo uma coisa: que Deus tem controle de tudo. Deus tem controle de tudo. Está entendendo? Deus tem o controle de tudo da nossa vida. Tem controle de tudo. Então nada vai acontecer por acaso. Deus sabe o seu nome, Deus sabe onde você mora, Deus sabe tudo. Agora, quando a gente faz alguma coisa da nosso jeito, da nossa vontade, aí não é com Deus. Mas quando você espera Deus fazer, aí é a bênção de Deus.
Quando você espera em Deus, não tenha pressa, irmão, porque Deus não tem pressa. Eu aprendi um negócio. Pressa, o que é pressa? Pressa é quem vive atrasado. Como Deus não vive atrasado, Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Pressa é defeito de quem vive atrasado. Como Deus não tem defeito e como Deus não atrasa, quem entendeu? Então nunca diga que Deus atrasou. Deus tem o controle de tudo, Deus sabe tudo. E o que tiver que acontecer, vai acontecer na minha vida, na sua vida. Deus não perdeu a mão, irmão. Deus não perdeu a mão ainda. E não vai perder. É o que você tem que estar. Eu sempre oro assim: Senhor, se for para ser, abre a porta. Se não for, fecha. E vou andando. E vou andando. E vou andando. E Deus vai direcionando. E tudo que você fazer, você for fazer, te trouxer paz no coração, pode fazer. Mas se não trouxer paz no coração, preocupação, espera em Deus um momento. Não vá com todo afinco, que muitas vezes a Bíblia fala assim: enganoso é o quem? Satanás, né? Está escrito lá, né? Enganoso, não está escrito Satanás, não. Enganoso é o coração. O nosso coração é enganoso, irmão. Quantas vezes a gente pensa que é e não é. E algumas vezes pensa que não é. Teve um momento da minha vida, eu estava muito desesperado, irmão. Que os governadores no início da minha carreira, eu ganhava menos que um motorista de ônibus. Ganhava, vamos falar assim, um salário e pouquinho. E os 3 filhos tudo pequeno. Ela não trabalhava. Uma situação tão difícil. E eu ficava desesperado. E muitas vezes tinha amigo motorista e dava risada em mim e falava assim: nossa, vem dirigir o ônibus aqui, você ganha muito mais. E eu quase que eu fui dirigir o ônibus. É que meu pai chegou, torceu minha orelha e falou assim: se é homem, segura o reggae aí. Meu pai falou: não afina não. Mas na verdade era Deus que estava usando o meu pai. Porque eu estava achando que eu ia pegar um caminho que não era aquele caminho. E a Bíblia é bem clara, fala assim: os seus caminhos, Deus fala em Isaías, não é o meu caminho. Porque os seus caminhos é de baixo, o meu caminho é do alto. Seus pensamentos, por mais que você pense que é inteligente, sábio, eu penso. Mas fala, seu pensamento é de baixo, o meu pensamento é de cima. Espera em Deus, irmão. Vamos para a palavra. Graças a Deus. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele. Enquanto você se enquadrar na palavra de Deus, só vitória, irmão. Amém? Se enquadra na palavra de Deus, que não se enquadra na minha, não. Porque eu nem sou exemplo para tudo, não. Nem exemplo para você eu não sou. Não olhe para mim, não. Como exemplo, olhe para Jesus. Agora, meus defeitos, as minhas fraquezas, vocês devem olhar sim, para não fazer o que eu faço. Aquilo que eu faço, que não, assim, lá, então vocês levam de exemplo, eu não vou fazer isso. Vocês não precisam errar no que eu erro. Amém? É só bênção de Deus. Salmos 32, do versículo 1 ao 5, fala assim: bem-aventurado quer dizer feliz, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou-se em sequidão de estio. Versículo 5. Ele fala de abrir a boca aqui, irmão. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado.
Pelo que todo aquele que é santo orará a quem, irmão? A ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, esta a ele não chegarão. Amém, irmão? Pode fechar a palavra de Deus. Aqui o salmista Davi, ele fala a felicidade do homem perdoado, e nos ensina o arrependimento. Todo dia eu me arrependo dos meus pecados, né? Todo dia eu sei que sempre tenho orado, e sempre tenho falado para os meus filhos, para minha esposa, né? Eu falo assim: procure ser sempre uma pessoa melhor. Procure, lute para ser uma pessoa melhor. Porque ninguém é bom a tal ponto que falar assim: eu já melhorei em tudo. Não. Nós estamos nos nossos altos, nós estamos nos nossos baixos. Tem hora que nós ficamos nervosos, tem hora que nós ficamos desanimados, tem hora que a gente fica frito, tem hora que fica alegre, tem hora que está com sono, tem hora que está sem sono, tem hora que está com fome, e tem hora que não tem fome. Nós somos humanos. O problema das pessoas é que muitas vezes querem ser Deus, né? Quando está normal, mas quando vai falar de Deus, muda até a voz. Soberano Deus poderoso. Quer mudar a voz. Não precisa mudar a voz, não. Não precisa. Não precisa dizer que você é santo, que eu sou santo. Não precisa. E tem muita gente que é bom de julgar, até que necessita de misericórdia, porque é fácil apontar o dedo, pá. Mas quando o dedo aponta para mim, é complicado isso. É fácil, mas quando aponta o dedo para mim, o que o Senhor nessa palavra Ele trouxe para nós? Que nós devemos o quê? Confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, reconhecer que realmente nós precisamos de Deus, irmão. O salmista Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus, mas chegou o momento que ele falou assim: eu pequei, eu transgredi, eu estou em iniquidade. Eu já expliquei aqui, vou explicar de novo, né? Pecado, transgressões, iniquidade é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas tem diferença. Pecado é aquilo que você faz, de repente você está indo, pá, soltou um palavrão, né? Está indo lá e alguém, eu sou a filha da égua, né? Da mãe, não sei do que é, filha do jegue, escapou. Aí você fala assim, você olha para ver se não tem ninguém. Ai, Senhor, que vergonha, né? Esse é o pecado. Você não queria, aconteceu. Ou está indo lá, dá aquela topada de dedo. Né? Agora, a transgressão o que é? É quando eu sei que é errado, mas mesmo assim eu vou fazer. Eu sei que desagrada a Deus, fala assim, mas desagrada a Deus, mas depois eu peço perdão. Aí vai lá e faz. Aí você transgrediu a lei de Deus. Eu já expliquei, vou dar o mesmo exemplo. A pessoa que tira a carta, ele sabe que não pode andar na contramão, ou passar no farol vermelho. Sim ou não, irmão? Aí ele vai, passa no farol vermelho. Aí o amarelinho multa ele. Aí você fala, o amarelinho é do diabo. Ele é do diabo, o amarelinho? Não é o do diabo. Eu que transgredi a lei e passei no amarelo lá, no farol vermelho. Esses amarelinhos, que Deus pese a mão, porque não tem nada a ver, irmão. Vou lá no banco, não tem lugar para parar. Aí eu paro no deficiente físico lá, e o amarelinho vem lá e faz a multa para você. Aí levanta a mão, eu ponho você na mão de Deus. Você transgrediu o código de trânsito. E o pecado, muitas vezes, você sabe que é errado e transgride, é uma transgressão. Pecado, transgressão e tem iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é muito duro.
A iniquidade é quando você faz as coisas erradas e aquilo não pesa mais em você. Aquela coisa você faz errado, mas isso não pesa mais dentro de você. Isso é iniquidade. A pessoa costuma roubar e vai roubando e acha que aquilo é normal. A pessoa adultera, a pessoa faz alguma coisa e olha para um homem ou olha para uma mulher, porque na Bíblia não fala que o adultério é só quando eu consumo. A Bíblia fala que o adultério é quando você olha. Ai, que bonita lá. Minha esposa está bonita, glória a Deus, né? Agora a pessoa assim está lá. Ai, que homão. Ai, que mulherona. Adulterou. Aí você vai, não, mãe, tira minha cabeça, Senhor, Satanás aqui. Aí se arrepende. Agora quando você olha, o que o olho vê, o coração não sente, vai. E está tudo bem, e acostuma. E aquilo não é mais, aquilo não pesa mais dentro de você. A iniquidade, ela cauteriza a pessoa pelo pecado, e a pessoa não sente mais necessidade de pedir perdão. É complicado. E diz a Bíblia, por causa da iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Tem muita gente que cantava, pregava, ia na igreja. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém assim, que era de igreja e hoje está aí. Por quê? Começaram a pecar, foram na transgressão, deixaram a iniquidade entrar, e o amor a Jesus esfriou o coração. E a Bíblia fala que no final do tempo o amor de muitos esfriará. Mas no versículo 5 fala assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não encobri. Porque eu posso esconder de você o meu pecado, eu posso esconder a minha falha de você, mas de Deus não tem jeito de esconder, irmão. Até os pensamentos ruins Deus vê. Não tem como. E o salmista fala assim: confessei o meu pecado. Abri a boca. É abrir a boca. Porque toda vez que o pecado entra, precisa de um altar para restabelecer o perdão. Desde lá do princípio, se pega em Gênesis, toda vez que o povo pecava, precisava fazer um altar e matar um cordeirinho, uma ovelhinha, para derramar sangue, que tudo aquele altar de sangue referia a quem? A Jesus. Toda vez que pecar, você precisa do sangue de Cristo sobre a sua vida. Eu pequei, o sangue de Cristo. Eu transgredi, sangue de Cristo. Eu cometi a iniquidade, sangue de Cristo sobre a sua vida. Quem está entendendo? Irmãos, não existe arrependimento sem quebrantamento. Muitas vezes o pecado é gostoso, o pecado foi bom. Se o pecado foi bom, quando eu me arrependo, eu devo fazer o quê? Eu devo chorar. Não é? O pecado foi delicioso. Que prazer o pecado. Depois faça aquela oraçãozinha: Senhor, perdoa meu pecado, amém. Não houve arrependimento. Se eu tive prazer no pecado, tem que haver o quê? Quebrantamento dentro de você. Quebrantamento. E o salmista, nós lemos lá: confessei o meu pecado e a minha maldade eu não escondi. Eu não escondi. Eu não escondi, ele não escondeu. Não escondeu, ele confessou. O que tinha acontecido? Ele tinha visto uma mulher bonita tomando banho, Davi. Sabia que era casada, foi lá, pegou a mulher, trouxe para o palácio. Mas para Deus chegou lá e deu uma correção nele. Ele se arrependeu e chorou de lágrimas. E falou: Senhor, me perdoa.
E o duro é que a mulher ainda ficou grávida, casada, até histórias. Os que vocês já leram a história dele. Era um soldado dele. Olha que desgraça. A criança nasceu, morreu. Depois o marido, ele manda matar o marido. Olha, um pecado traz outro pecado. E todo mundo olhando para o rei. Ah, o rei lá, não é? Salve o rei. E o rei em pecado. Você não me conhece, eu não te conheço. As vidas das pessoas você não conhece. A gente conhece é pelo fruto. Como que eu sei que aquela árvore é boa? É pelo fruto. Não é pelos dons que eu tenho. Não é porque eu canto, porque eu toco, porque eu prego. É pelos frutos conhecereis a árvore. Tem muita gente que canta bem. Tem muita gente que prega. E prega bem. E faz chorar o povo. Só que vive em pecado. Esses dias eu quase que eu entrei bem, irmão. Quase que eu entrei bem. Eu vendo assim, mandaram para mim um vídeo de um cantor famoso, né? E o cantor chorando assim na live. Meu pastor, abre a oportunidade para mim. Eu até pensei, acho que eu vou trazer ele aqui. Eu pensei, sabe, para dar uma força, né? Tem que dar força. E eu estou tão difícil, minha vida. E o hino dele eu gosto também. E toca na rádio. E aquele negócio. E eu até me comovi. Eu falei, nossa, judiação, né? Se o Senhor perdoa, quem é um homem para acusar? E a gente vai nessa linha. Depois deu um estralinho. Mas por que ele está nessa situação? Se o homem tem um monte de CD, um homem é famoso, um homem tem um monte de hino. Por quê? Aí depois que eu fui saber, é o quarto casamento dele que não dá certo. Fora os namoros e noivado, que casado e noivado com noiva com outra. E aí vem cantar e chora, né? E aí o povo pula, e o povo... Eu falei, aqui não canta nem... Se entrar aqui, nem fala pro Douglas e o Paulo segura na porta aí, nem na porta não entra. Que fruto é esse? Que fruto é esse? A Bíblia diz, olha lá, eu confessei o meu pecado e não escondi. E o salmista no Salmo 51 fala assim, compadece de mim, ó Deus, apaga minhas transgressões. Tem muito crente, muito cristão fraco, porque não confessa o seu pecado. É duro de reconhecer, meu, quando a gente erra. É duro. É duro reconhecer quando você está errado, porque a gente não quer admitir. A gente não quer admitir. Há 2 anos atrás, mais ou menos, um dia o Samuel, meu filho, chegou e falou para mim umas coisas. Pai. Aí eu disse para ele assim, Samuel, você quer inventar a pólvora? A pólvora já foi inventada. Não, pai, tem que buscar Deus. E começou a falar, então não tem sentido, pai. Eu falei, Samuel, não vem querer inventar roda. Eu tenho mais tempo de crente que você, eu que te criei. Aí agora eu cheguei e disse, faz 2 anos atrás, ele já estava na minha frente. O meu filho. E eu quero chegar lá, na casa dele, e falar assim, para ele esse assunto e pedir perdão para ele. Há 2 anos ele falando sobre paternidade, falando sobre identidade. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Você sabe quem é você? Ah, eu sou o Baltazar. Ele falou, pai, você sabe quem é você, pai? E eu, para com isso. Não, pai, tem que saber quem que é, não sei o quê. Pai, você quer inventar pólvora? A pólvora eu já sei quem inventou. A roda já foi inventada. Você quer falar uma coisa, outro evangelho? E porque eu sou pastor, não tenho que aprender? Tenho muito que aprender, irmão. Mas muito ainda eu tenho que aprender. Hoje eu aprendi. Por quê? A palavra nós aprendemos, né, Adriana? Nós aprendemos que quando o anjo lutou com Jacó, quem lembra dessa história do anjo lutou com Jacó? Quem lembra?
Eu vou contar a história. Não, você lembra. Chegou lá no vale de Jaboque, o anjo foi lutar com Jacó. Aí o anjo falou assim: como é seu nome? E lutando. Amém? Quem lembra? Aí, que o Jacó falava? Se não me abençoares, eu não me largarei. Se não abençoares, você pensa um pouquinho. A pessoa lá que estava lutando com ele era anjo. Será que o anjo não sabia o nome dele? Sim ou não? Por que ele estava perguntando? Na verdade, ele estava falando assim: Jacó, eu sei o seu nome, mas você sabe quem você é? Você sabe quem você representa no mundo espiritual? Porque Jacó foi abençoado da primogenitura dizendo que era Esaú. Jacó foi, quando ele foi para pegar a bênção, ele teve que mentir para o pai dele: eu sou Esaú. Jacó, quando foi nascer, teve que pegar no pé de Esaú para nascer. Ele sempre estava no pé de alguém, mas nunca ele era aquela pessoa. E muitas vezes a gente vive uma personagem, irmão. A gente vive um personagem. E foi bem isso que o Samuel falou para mim: pai, não é subir no púlpito e viver um personagem. O senhor sabe que... imagine falar para assim: não adianta você subir no púlpito e ver um personagem. Quem você é, pai? O que você representa no mundo espiritual? Samuel, para com isso. Você quer inventar pólvora? Eu estou sabendo, eu sou crente, eu sou pastor. E estava certo. Se a gente não tiver aberto o coração para aprender, a gente não quer, a gente não cresce. Tem palavra que a gente fala e aquilo, negócio caleja na gente. Sabe aquela marca do boi assim que dá na marca na perna do boi? Eu falei um negócio pro Tiago, o Tiago falou 10 vezes para mim a mesma coisa, né? Me aperte lá no cantinho lá e segure e torça meu braço. Eu não vou contar, eu aguento a tortura. Eu falei um negócio para ele, ele já falou 10 vezes a mesma coisa que eu cobrei ele. Eu falei, tá. Eu falei, sabia, Tiago? Eu fiquei muito feliz porque ele marcou. Olha o ferrão do boi aqui. E aí alguma coisa, usa aquela palavra, valeu a pena, já está marcado. E aí, muitas vezes a pessoa fala assim: eu tenho a promessa, pastor, eu tenho a promessa, eu tenho uma promessa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: toda promessa de Deus tem um processo. Toda promessa de Deus para a sua vida, antes de se cumprir a promessa, tem o processo. É aí que o cardo engrossa. É o processo de Deus na sua vida. Sabe o que é processo? Sabe o que é? Você tem um processador em casa que você põe o chuchu lá. Aí Deus vai falar assim: você quer a promessa? Então deixa aqui, o suquinho de laranja vai processar esse alimento. Que é a promessa. O alimento fica gostoso, você faz lá uma berinjela empanada. Tem gente que não gosta, eu adoro. Você pega a berinjela e já empana? Não, o que você faz? Lava, pega a faca, passa a faca nela, depois você passa no ovo, lambuza ela, fica grudenta, depois passa no trigo. É assim, né? Já está pronto? Não. Aí esquenta a gordura, coitadinha da berinjela, e põe na berinjela. E ela fica lá. Ela sofreu um processo. É fácil falar que tem a promessa de Deus, mas tem um processo. E muitas vezes o processo nós não queremos. Eu tenho a marca da promessa. Eu sei que você tem a marca. Eu tenho a promessa de Deus, pastor. Eu sei que você tem. Eu também tenho. Todo mundo tem.
Agora você sabe o processo de Deus na sua vida? Qual é o processo de Deus? Começa aí, quem é você? O que você representa no mundo espiritual? Quem é você diante de Deus? Cobriu a maldade, ele confessou ao Senhor as transgressões, e ele fala que perdoou toda a maldade dele. Já estava top, mas um dia ele consultou pessoas e pegou o povo e foi lá buscar a arca. Porque se você pegar lá no início da palavra de Deus em Êxodo, fala assim que quando Deus falou para Moisés: Moisés, construi a arca. Quem sabe o que é a arca? A arca do concerto, a arca de Deus, a arca da aliança. Lembra do acampamento que nós fizemos lá, uma arca no Santo do Santo? Nós fizemos uma arca feita de madeira acácia. Lá em Êxodo, Deus falou para Moisés como deveria construir a arca. A arca era madeira acácia, deveria ser revestida de ouro por dentro e fora, deveria ter uma tampa, o propiciatório, devia ter também os querubins de ouro batido, e em volta da arca as argolas. Deus falou para Moisés, Moisés fez a arca. A argola para quê? Porque passava um varão nas argolas, e quem deveria levar a arca sempre deveria ser da tribo de Levi, e quem deveria mexer na arca sempre o sacerdote, e o sacerdote era da tribo de Levi. E Deus instituiu isso. Passou-se o tempo, passou-se os anos. Um dia roubaram a arca. O povo de Israel foi guerrear contra o filisteu, perdeu a guerra, levaram a arca. E Davi, aonde eu entro agora? Davi, ele consulta o povo, umas pessoas, pega umas pessoas e vai lá, né? Vai lá buscar a arca. Buscar a arca. Mas o que a arca representava para Israel? A arca para Israel representava a presença de Deus. A arca do concerto representava o trono de Deus, a presença de Deus. Lembra quando o povo de Israel foi derrubar a muralha de Jericó? E Deus falou assim: pega a arca, coloca a arca, dá a volta no Jericó 7 vezes, lembra? Chegou no Rio Jordão, vai passar o Rio Jordão, o sacerdote com a arca, põe um pé no Rio Jordão, o Rio Jordão abriu. Então a arca era importante. E Davi, quando a arca, antes de Davi, que os filisteus levam na época de Saul, de Eli, o profeta, leva a arca do profeta Eli, né? Na verdade do profeta Eli, não de Saul, leva a arca. E os filisteus levam a arca, chega lá, põe na frente de um ídolo, o deus Dagon, guarda a arca. Chega de manhã, o deus Dagon, a estátua caído de frente à arca. O sacerdote de Dagon, dos filisteus, ergue a arca de novo, ergue o ídolo, a estátua. No outro dia estava quebrada a estátua. Começou a dar hemorroide em todo mundo, irmão, e parecer rato. Os filisteus falaram assim: essa arca é bênção para Israel, é promessa para Israel, mas maldição para nós. Arruma um carro de boi, põe as vacas para puxar, e as vacas saem berrando e vai para Deus guiando, chamando, vai para Israel. E chega a arca lá, e fica lá a arca numa casa de uma pessoa aproximadamente 20 anos. Aí onde entra Davi. Pastor, o que tem a ver Davi? Davi que confessava o pecado, Davi que não encobria mais a nada. Só que tinha um problema. Ele, em vez de ouvir a Deus, ele acabou ouvindo pessoas. Você deve ouvir a palavra de Deus, irmão. É só a palavra de Deus no seu coração. Escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti. É isso que o salmista divide isso. E aí quando ele vai buscar a arca, quando ele chega lá, Davi arruma um carro e coloca os bois para puxar a arca.
O que Deus tinha ensinado lá em Êxodo, em Moisés? Que a arca deveria ser levada, botar a argola numa vara e o sacerdote levar. O que Davi foi fazer? Foi fazer exatamente como o filisteu fazia. Exatamente o que o filisteu fazia. Irmão, a arca era sagrada? Era sagrada. A Bíblia diz que certa vez, quando a arca retornou dos filisteus, veio no carro de boi. Quando chegou lá, aproximadamente 30.070 homens foram ver o que tinha dentro da arca. Diz que morreram todo mundo. 30.000 pessoas morreram. O que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, uma porção de maná e a vara de Arão. Ninguém podia tocar na arca porque morria. Deus falou para Moisés: ninguém toca na arca. E Davi chama duas pessoas para levar a arca. 2 pessoas. E essas 2 pessoas, 2 irmãos, um era Uzá e o Aió. Eles eram levita. Eles sabiam tudo sobre a arca. Eles sabiam. E o Davi põe a arca no carro de boi. Davi, quando vai buscar, ele leva mais ou menos 30.000 pessoas. Diz lá em 2 Samuel, capítulo 6, fala assim: Davi, o número de 30.000 escolhido, mais o povo, que daria em torno de 70.000 pessoas, que é muita gente, todos jubilando, todos cantando, todos louvando a Deus, porque a arca estava voltando. O que aconteceu? De repente, o boi escorregou, o carro pendeu, a arca escorregou. Diz a palavra que Uzá, esse homem, ele estava apoiando o carro de boi. Ele estava apoiando. Davi, o exército, 70.000 pessoas cantando, e a arca ali. Quando pendeu a arca, que a arca escorregou, diz a palavra de Deus, se você ler na sua casa, 2 Samuel, capítulo 6, ele bota a mão para escorar, para a arca não cair. Sabe o que aconteceu, irmão? Deus matou ele na hora ali, queimado. Pode ser que um raio caiu, não sei. Deus matou ele. Aí você pergunta: olha o erro de Davi, foi fazer o que os outros mandou. Foi fazer igual o de Filisteu. Filisteu era no carro do boi, ele põe o carro de boi. Se ele perguntasse para quem carregava a arca, ia explicar para ele como devia carregar a arca. Uzá, ele foi culpado, irmão. Eu lendo essa história, Uzá, na verdade, ele se sacrificou. Porque se a arca caísse, e se a arca se abrisse, todo mundo morreria lá. Deus ia matar todo mundo. Eu acredito, não está na Bíblia, mas eu acredito, irmão, que Uzá, sabendo disso, porque ele conhecia, ele era descendente de Levi, ele preferiu sacrificar,
porque ninguém podia ver dentro da arca. E aqui tem uma lição: eu morro para que a igreja viva. Eu morro para que a minha família viva. Tem coisas que você precisa fazer um sacrifício diante de Deus. Sacrificar. Que tipo de sacrifício que você tem feito pela sua família? Já falei sobre confessar os pecados. Isso deixa, já foi a primeira parte. A segunda parte é: que tipo de sacrifício que você está fazendo? Você sabe o que tem que fazer. Uzá sabia que se tocasse na arca, porque ele é levita, se tocasse na arca, ele morreria. Ele sabia, ele era levita. Se você for lá em 2 Crônica, você vai ver lá que está escrito lá a descendência dos levitas, e o nome dele está lá, como levita. E levita estudava a palavra de Deus, e levita tinha a tradição de Moisés. Eles não tinham porção terra, eles viviam para Deus. Mas Uzá se sacrificou, porque ele sabia, era melhor ele sofrer, morrer, do que aquele povo. Jesus disse: quem não se negar a si mesmo, quem não negar a si mesmo, quem sabe o resto? Quem não se negar a si mesmo, não tem parte comigo. Não tem parte. Não, Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Às vezes, irmão, a gente tem que morrer para viver. Muitas vezes espera muito dos filhos, da filha, do nora, do genro, do sogro, da sogra. A espera de todo mundo. Mas muitas vezes o problema é na gente. A gente quer que todo mundo se conserte. Mas quem tem que se consertar somos nós. Pense bem. Se Uzá não tivesse colocado a mão em segurar a arca talvez abriria. Se ela abrisse, todo aquele povo iria morrer, inclusive Davi. O quanto você tem se doado pela sua família? O quanto você tem se doado por aquele vizinho? O por quanto você tem se doado por aquela pessoa lá no emprego? Por quanto você tem se doado? A Bíblia diz bem claro: quem não negar a si mesmo, não tomar a cruz de Cristo, ele diz: negue-se a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Tem momento da nossa vida que a gente tem que abrir mão, porque é muita gente pensar eu. Se Uzá fosse pensar bem, ele podia pensar: e agora? Ele não pensou nele. Ele preferiu se sacrificar para aquele povo viver. Que tipo de sacrifício você tem feito espiritualmente? Dizer que é crente só não basta. Dizer apenas que é cristão não tem sentido. Se você não vive uma vida de fé, uma vida de cruz. Pastor, mas não é a palavra domingo? Não seria uma palavra de como que é? Fala, de alívio? Não! É uma palavra para você sair daqui pensando:
Pastor, eu queria uma palavra assim de consolo. Não, não é. É uma palavra para você ficar pensando. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida? Davi disse: meus pecados eu não encobri, eu confessei. É isso que Deus quer de você, irmão. É isso que Deus quer. Você sabe quem você é realmente? Você sabe o que Deus tem para a sua vida? O céu, também sei o céu, mas não é só o céu. Deus tem coisas aqui nessa terra. Eu disse de promessa, Deus tem promessa. Você sabe qual é o processo de Deus na sua vida? Muitas vezes você está passando por um processo e você quer sair do processo. Deus, se for o teu processo, me ajuda a passar. Qual era o processo de usar? Era botar a mão na arca e não deixar ninguém morrer. Ele salvou aquele povo lá. 30 mil escolhido Davi, mais uns 40 mil aproximadamente do povo. Porque Uzá sabia que tinha morrido um pouco tempo atrás. Pouco não, uns 20 anos atrás. Tinha morrido mais de 50 mil pessoas lá. Porque foram olhar dentro da arca. E Deus não muda, irmão. Deus não muda. Quem muda somos nós. A palavra de Deus permanece para sempre. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 51 anos de idade, sempre na igreja. E sempre foi assim. E se eu ficar, que eu vou viver mais 100 anos, se vocês não sabem, né? Mas eu vou viver mais, vai continuar assim. Se eu não me enquadrar, irmão, é nós que se enquadramos. Eu brinco quando vou viver 100 anos, mas quem não quer viver mais 100 anos? Né? Todo mundo quer. O que você tem feito? Uzá se sacrificou. Uzá sabia o que? Ele era da tribo, sabia tudo sobre a arca. E eu morro para que o povo viva. Você tem morrido todo dia em oração pela sua família? Ou você fala: oh, Jesus, tem misericórdia, pastor, olhe lá, pastor. O pastor não está orando, porque não está acontecendo nada. Pastor, pelo amor de Deus, está até gordo lá, nem jejum faz. Deus está vendo. Se você está morrendo todo dia, chorando pela sua família, entra no quarto e chora lá pela aquela vida, aquele... Ai, Senhor, não cabeçudo. É para o cabeçudo mesmo que você tem que chorar, irmão. Porque para o bonzinho você não precisa orar. Para o bonzinho você não precisa orar. É para aquele que dá problema, aquele que você tem que dobrar o joelho e orar. Fala: Senhor, eu vou deixar de ver o Facebook aqui, Senhor, porque eu vou morrer para o Facebook, mas eu vou orar. Eu vou deixar o WhatsApp, eu vou deixar... O que eu vou deixar? Televisão, eu tenho que morrer, eu tenho que morrer, para que ele possa viver. Para que aquela vida possa viver. Uzá soube qual era a função dele. E é isso que Deus quer. E pergunta: você sabe? Você sabe qual é a sua função? Não reclame de Deus. E não reclame de você mesmo. Morra para Cristo. E eu termino essa palavra. Que tipo de sacrifício você está fazendo? Que tipo? Não precisa me responder. É você e Deus. Deus não vai cobrar de você. Deus não vai. Ele não vai. É você ter consciência. Eu quero crescer, Senhor. Eu quero viver. Eu quero passar por esse processo. Porque eu quero que a tua promessa cumpra, Senhor. Porque eu sei que eu passando por esse processo, a promessa vem. Em nome de Jesus. Amém?